Pode começar aí, tá? Graças a Deus. Então, vamos dar início ao nosso estudo dessa manhã. Semana passada, esqueci de alguma coisa? Semana passada, nós começamos a revista As Cartas de Paulo. Começamos falando da vida do apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo das nações, e vimos isso na lição de número 1. Vimos algumas coisas importantes, por exemplo, as origens familiares do apóstolo Paulo, vimos a formação dele, a cultura dele, vimos o lado judeu de Paulo, vimos o estado civil de Paulo, vimos também aqui a conversão a Jesus de Paulo, que foi algo tremendo, foi algo sobrenatural, algo espetacular, eu diria revolucionário. Enfim, vimos várias nuances da vida de Paulo. E hoje nós vamos entrar propriamente dito no estudo das epístolas paulinas, e a primeira delas é a carta aos Romanos, que é a lição 2 da nossa revista. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque essa carta aqui é, de todas as cartas que Paulo escreveu, no que diz respeito à doutrina, para a igreja, é o maior tratado doutrinário do Novo Testamento. É o maior tratado que foi escrito para a igreja do nosso tempo. Amém? A igreja do Novo Testamento, a igreja da nova aliança, que somos nós. A igreja que veio a partir de Jesus. Isso aqui não foi escrito para a igreja de Jesus para trás, porque lá não tinha igreja. Lá era o povo da antiga aliança, lá era o povo da lei. A partir de Jesus é o povo da graça, é o povo da nova aliança que somos nós. Então, essas cartas, como todo o Novo Testamento, foi escrito para nós que viemos depois que Cristo veio. O Antigo Testamento apontava para Jesus lá na frente. O Novo Testamento aponta para a cruz, da cruz para frente. Amém? Que é o nosso caso. Os lá de trás, da antiga aliança, não tiveram o privilégio da cruz, da obra do Calvário. Nós tivemos. A obra do Calvário foi feita para nós, por causa de nós. Amém? Então veja a importância da nossa condição de entendermos a nossa posição na atual dispensação. Nós somos da dispensação da nova aliança, o povo do Novo Testamento, o povo a partir de Jesus, a partir da cruz. Tudo que foi escrito lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, é Deus deixando de exemplo para nós. Mas não é para a gente viver hoje o que eles viveram lá atrás. Eles viviam na lei, nós vivemos na graça. A lei é o que fortalecia o pecado. A força do pecado era exatamente a lei. Para nós que vivemos na lei do Espírito. Amém? Que Espírito? O Espírito Santo. Nossa lei é a lei do amor, a lei do Espírito Santo. Essa é a lei que está sobre nós, é a graça de Jesus Cristo. Amém? E tudo isso vai ser compreendido em detalhes a partir desses estudos aqui. Amém? Em dezembro nós vamos estar terminando essa revista e vamos estar começando estudos sem a revista. Para quê? Para que a gente possa se aprofundar mais em cada detalhe do que a gente vai ver nesse estudo das cartas. Aqui a gente vai passar de uma forma, o que eu poderia dizer? Nós vamos discorrer a respeito das coisas que tem nas cartas, mas o aprofundamento nessas doutrinas a gente vai ter a partir de janeiro. A gente vai pegar cada detalhe e vamos nos aprofundar. É por isso que eu estou falando de crescimento. Você vai aprender a ser igreja na sua dispensação. Você vai conhecer você espiritualmente, você vai conhecer Jesus com mais profundidade, o Espírito Santo com mais profundidade. Então, isso vai ser uma revolução sobrenatural na vida daqueles que quiserem, na vida daqueles que vão querer receber essa revelação no coração, porque isso não é para a mente, é para o coração. Então, quando eu recebo no coração, eu cresço. Quando eu deixo o Espírito Santo revelar no meu coração, eu me desenvolvo espiritualmente. E isso revoluciona a minha vida, revoluciona a minha casa, revoluciona a minha igreja, revoluciona tudo que diz respeito a mim. Amém? Então que você preste atenção nas coisas que a gente vai tratar a partir de agora, porque a partir de janeiro você vai ver isso com bastante profundidade. Amém? Todos entenderam? Glória a Deus. Então, vamos orar.
Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer por aqueles que estão aqui nesta manhã, por aqueles, meu Deus, que entenderam a convocação, que entenderam o teu chamado, Pai, para o crescimento, para viver essa revolução sobrenatural. Então, meu Deus, para crescerem na graça, no conhecimento do Senhor, crescerem espiritualmente em todas as coisas, Pai. Então, meu Deus, obrigado por este povo, porque o Senhor disse: conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos revelar esse evangelho, que é o teu poder, Pai, para a nossa salvação, para a nossa condução em triunfo. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo possa nos conduzir a toda a verdade, Pai, neste tempo em que vamos ficar aqui estudando as coisas do teu reino, estudando a nova aliança, estudando, meu Deus, acerca da nossa salvação. Muito obrigado por esse momento, pela obra do Calvário que vai ser esmiuçada aqui de forma tremenda, de forma abençoadora, de forma libertadora. Então, Senhor, nos ajude. Somos completamente dependentes de ti. Sem o Senhor, essa revolução sobrenatural não aconteceria, nós não teríamos a mínima chance de falar em teu nome e principalmente de compreender o teu propósito para nós. Então, meu Deus, fala com a gente, nos humilhamos e reconhecemos que só o Senhor é Deus e te pedimos muito obrigado, desde já, alegria e gratidão em nossos corações, pelo mover que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar. E eu te peço mais uma vez, desperta, Senhor, o coração daqueles que estão dormindo, Pai, daqueles que estão neste momento literalmente dormindo. Desperta o coração deles, para que eles possam estar aqui conosco, porque o que o Senhor tem para fazer aqui não é para um grupo seleto, não é para uma meia dúzia, é para todos. Então, Senhor, muito obrigado por esse momento muito especial. Nos abençoe, nos use. É isso que eu te peço, te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Amém. Vamos tentar de novo, e que todos digam amém. Amém. Glória a Deus. Vamos tentar o glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor, glória a Deus. Diga para o seu irmão: meu irmão, assim está bom. Fala para ele: assim está bom. Agora diz para ele: mas vai melhorar muito mais, porque isso é só o começo. Diz para ele: isso é só o começo. Vai chegar o tempo que a gente vai entrar aqui já gritando glória a Deus e aleluia. Vamos lá. O texto que fundamenta o nosso estudo de hoje está em Romanos 1, 16 e 17 e diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos ler juntos? Pois não me envergonho do evangelho, interessante, a gente nem virou a página ainda e olha o que tem aqui. Primeira coisa que o apóstolo diz aqui: pois eu não me envergonho do evangelho. Paulo não tinha vergonha do evangelho. Paulo pregava e vivia o evangelho em toda e qualquer situação e em todo e qualquer lugar, na cidade, na aldeia, na sinagoga, na prisão, em todos os lugares ele vivia e pregava o evangelho. Isso é não se envergonhar do evangelho. Então a gente tem que ter muito cuidado para no nosso tempo, na nossa geração, a gente não cair nessa cilada do inimigo de ter vergonha do evangelho. Porque se a gente tiver vergonha do evangelho, a gente não precisa se envergonhar de mais nada nessa vida. Como é que eu me envergonho do evangelho? Quando eu me envergonho, que as pessoas saibam que eu sou de Cristo. Quando eu tenho vergonha de falar de Jesus para as pessoas, da transformação que Jesus fez na minha vida para as pessoas, do amor de Jesus que um dia me alcançou, do poder de Jesus que transformou a minha vida, que mudou a minha história. Quando eu me envergonho dessas coisas, quando eu me envergonho de viver o evangelho, quando eu me envergonho de propagar o evangelho, de participar do evangelho, eu estou indo na contramão do que a Bíblia fala acerca do apóstolo Paulo em relação ao evangelho. E veja o detalhe: não me envergonho do evangelho. Ele diz por que ele não se envergonha do evangelho? Porque é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. Olha aí. Então, quando eu tenho vergonha do Evangelho, na verdade eu estou me envergonhando do poder de Deus. Se eu me envergonho de alguma coisa, imagina comigo uma roupa. Quando você tem uma indumentária, que você se envergonha dela, uma calça que você se envergonha dela, um calçado que você se envergonha dela, uma camisa, no caso das mulheres, uma saia, um vestido que você se envergonha dele, o que você faz? Você não usa ele, você não sai com ele. Não é verdade? Para quê? Para que ninguém veja você com aquela indumentária. Por quê? Porque você tem vergonha daquela roupa. Você acha que todo mundo vai olhar para você estranho, vai achar você estranho. Então pensa no Evangelho. Quando eu me envergonho do Evangelho é a mesma coisa. Eu não vou falar do Evangelho para ninguém. Eu não vou vestir a couraça da justiça, não vou botar o capacete da salvação, não vou empunhar a espada do Espírito. Vê que ninguém carrega a Bíblia, quase ninguém, mas hoje carrega a Bíblia. Quando vem para a igreja com a Bíblia, ou é a Bíblia camuflada, ou bota a Bíblia escondida. Você percebe? Isso é envergonhar do Evangelho, não falar para ninguém, ninguém pode saber que eu sou de Jesus. Isso é ter vergonha do Evangelho. Está se envergonhando do poder transformador de Deus, do maior poder do universo. Está se envergonhando da própria salvação. Eu me lembro quando o salmista disse: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que eu tenho recebido? Ele diz: eu beberei o cálice da salvação. O que é isso? Eu vou viver a minha salvação, eu vou crescer na minha salvação, eu vou desenvolver as nuances da minha salvação através das Escrituras Sagradas. E ele continua dizendo: é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, se eu me envergonho do Evangelho, eu também estou dizendo: eu não creio no Evangelho. Então eu poderia dizer sem problema nenhum que eu tenho dúvidas se aquele que se envergonha do Evangelho realmente crê no poder de Deus. Eu tenho dúvidas se ele realmente está salvo, porque se ele tivesse salvo de verdade, ele não se envergonharia do Evangelho. Viver períodos de às vezes altos, às vezes baixos é uma coisa. Agora, ir na contramão de tudo isso aqui, sinceramente surge a dúvida: será? Então a gente precisa atentar para isso e fazer como cantamos aqui. Como você sabe, os louvores aqui que a gente canta nos cultos não são por acaso, todos eles estão associados à mensagem que vai ser transmitida, que vai ser pregada, que vai ser, ou do ensino que vai ser ministrado. E nós cantamos aqui: acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Esses são os baixos. Então, quando a gente está entrando nessa condição de estar um pouquinho em baixa, a gente tem que pedir só a Deus: Senhor, acende a chama que está dentro de mim, porque a chama não apagou. Então, acende essa chama, reacende essa chama. O fogo do Espírito está aí dentro de você, e a chama do primeiro amor está aí dentro. De vez em quando, algumas circunstâncias vão tentar fazer com que essa chama dê uma baixada. Mas aí eu peço ao Senhor: Senhor, acende a chama que uma vez brilhou intensamente. Intensamente. Quando você era, por exemplo, aquele novo convertido, ou aquela nova convertida, que não faltava um culto. Você se lembra? Está aí o nosso irmão Fábio como exemplo. Desde que ele se converteu, eu estou tentando me lembrar o dia que ele faltou um culto. Não faltou nenhum. E nós já fomos assim. E por que não continuar assim? Por que escolher de manhã ou de noite? Não é verdade? Porque se tem sábado uma atividade, eu não venho no domingo. Sabe o que é isso? A chama está fria. A chama precisa ser reacesa, precisa ser agitada, sacudida, para que ela possa transbordar, iluminar, porque Deus colocou você como luz nessa terra. Diga glória a Deus. Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Eu não sei quem aqui é do tempo do lampião ou da lamparina. Eu sou do tempo do lampião, inclusive do Virgulino. Claro, o Virgulino não, ele é bem mais anterior a mim, mas eu conheço a história dele de cor e salteado. Mas vamos falar da luz que Jesus colocou em nós. Vamos falar da lamparina e do lampião antigo, lampião de cortiça. Eu não sei quantos se lembram, quando o querosene começava a diminuir no lampião, né, e a cortiça começava a ficar pequena, a chama ia diminuindo. Aí você acendia o lampião, ficava aquela coisinha pequitinha ali. E as noites eram bem escuras, então o que acontecia? Quase não iluminava. Aí quando se repunha o querosene na lamparina e botava um pavio novo, a chama ficava bem, né? A irmã Valéria está só fazendo assim, ela sabe, ela se lembra. Você entende? Então a chama tem que estar assim, ó, acesa, bem acesa, bem acesa.
Tem que brilhar, só ilumina quando está brilhando, quando a chama está bem acesa. Foi aquilo que Jesus citou naquela parábola. Não se acende uma lamparina para se colocar debaixo do velador. Se acende a lamparina para colocar num lugar onde ela possa iluminar toda a casa. Foi o que Jesus ensinou. E ela só vai iluminar toda a casa se ela estiver bem acesa, se ela estiver brilhando. É isso que Ele espera de mim e de você. Então, não deixe a chama se apagar. O Evangelho é o poder de Deus para a sua salvação, para a sua condução em triunfo. Você entende? E ele diz mais, porque a justiça de Deus, olha aqui, gente, esses dois versículos aqui são profundos demais. Ele diz aqui, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que isso quer dizer? Que não tem como você receber a revelação da justiça de Deus, que não tem como você compreender o tamanho da justiça que foi imputada sobre a sua vida, se você não conhecer o Evangelho. Porque a justiça de Deus é revelada no Evangelho, e isso é revelado no seu coração através do Evangelho. O que é Evangelho? A palavra de Jesus. O Evangelho é a palavra de Jesus. Você entende? Evangelho significa boa nova. No grego original, evangelium, que é evangelho para nós, significa boa nova, boa notícia. Evangelho quer dizer isso. E o que Jesus falou? Eis que hoje se cumpriu essa palavra em mim. O que ele falou lá? Dentre as coisas que ele disse o que? Eu vim trazer as boas novas da salvação, porque o Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele falou trazer restauração da vista aos cegos, curar os enfermos e pregar a boa nova da salvação. A boa nova significa Evangelho, a boa notícia. Você entende? Então a justiça de Deus se revela no Evangelho de Jesus Cristo. Então, se eu me envergonho do Evangelho, se eu não vivo o Evangelho, como é que eu vou entender a justiça de Deus? A justiça de Jesus que foi imputada sobre mim, que foi colocada sobre a minha vida. Eu vou me achar sempre um pecador miserável, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Eu não quero saber do Evangelho, eu me envergonho dele, eu não vivo ele, eu não procuro conhecê-lo. E aí o que acontece? Nunca vou entender a minha justiça. A justiça que foi imputada sobre mim, e eu vou continuar tentando viver na minha justiça própria, e a justiça própria dispensa a graça de Deus, não usa a graça de Deus, não vive a graça de Deus, porque a nossa justiça não foi algo merecido, não foi por algo que eu fiz, Ele me deu de graça, mas quando eu não recebo a revelação dessa justiça, pelo Evangelho, eu acho que é pelo que eu faço, porque eu sou, pelo que eu tenho, pelo que eu posso, pelo que eu sei, não é. É pela graça. A graça é o favor imerecido de Deus, é algo não meritório, não é algo que eu fiz por merecer, é algo que me foi dado, que foi colocado sobre mim por causa do sacrifício de Cristo no Calvário. Então, se eu não recebo essa revelação no meu espírito, se eu não recebo o Evangelho no meu espírito, eu vou estar sempre abaixo disso, eu vou sempre estar me achando que eu tenho que fazer, que eu tenho que tomar posse pelo meu esforço. Se fosse assim, o que seria de nós? O que você precisou fazer para ser salvo? Apenas crer em Jesus Cristo e tomar posse dessa salvação, não foi? Ninguém aqui teve que se esforçar ao extremo para ser salvo, para receber a salvação. Pois é. Então, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Olha aí, de fé em fé. O que isso quer dizer? Que é pela fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho e eu tomo posse dela, eu vivo ela na minha vida pela fé. O que quer dizer pela fé? Pela crença. Então quer dizer que eu preciso crer. Você entende? Eu preciso crer para que eu possa viver essa justiça. Crer em quê? No Evangelho. Olha aí, mais uma vez o Evangelho aí vindo à tona. Eu tenho que crer no Evangelho, de fé em fé. Fé em quê? No Evangelho. Fé em quem? Fé em Jesus. Fé no poder do Evangelho, no poder que emana do Evangelho, no Espírito que emana do Evangelho, porque o Espírito e o Evangelho caminham juntos. Glória a Deus. Eu falei aqui semana passada e vou repetir hoje.
A terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face do abismo. Espírito pairando, e Deus começa a falar, começa a liberar palavras. E aí o que acontece? Tudo passa a existir pelo poder do Espírito pairando e pelo que Deus falava. Você entende? E na nossa vida não é diferente. Aí a gente cantou aqui, volto lá nos louvores: libera a palavra, profetiza sem parar. Você tem liberado palavras do Evangelho sobre a sua vida? Pois é. Porque você dizer, eu posso, eu me garanto, isso é muito fácil. Só que isso não vai te levar a lugar nenhum, né? Agora, eu posso tudo nele que me fortalece. Nele eu sou mais que vencedor, nele eu tenho tudo, nele eu tenho justiça, nele eu tenho santidade, nele eu tenho perdão, nele eu tenho amor, nele eu tenho graça. Você está entendendo? É tudo nele, por ele, e sem ele nada do que foi feito se faria. É simples assim. É isso que a Bíblia diz. Tudo foi feito por ele, através dele, e sem ele nada do que foi feito se faria. Você entende? Pelo poder do Evangelho, da palavra, que todas as coisas vieram a existir. Então a gente, em hipótese alguma, a gente pode abrir mão de crer no poder do Evangelho, porque o poder do Evangelho emana do próprio Evangelho, emana da palavra. E de fé em fé a gente vai tomando posse e vai vivendo. E ele diz, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Não está escrito: o justo viverá pelo que sente. A gente se envolve muito com os sentimentos e a gente acha que os sentimentos têm que carrear a nossa vida. Não, o que tem que carrear a nossa vida é a fé. Ele não diz: o justo viverá por emoções, o justo viverá pelo que sabe, o justo viverá pelo seu dinheiro, o justo viverá pela sua influência. Não, é por fé. O justo viverá por fé. Deus fala isso 4 vezes, Abacuque 2:4, Gálatas 3:11, Romanos 1:17 e Hebreus, eu não lembro em Hebreus qual é o versículo, Hebreus 10:38. 4 vezes o Senhor fala: o meu justo viverá por fé. Então, gente, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu preciso viver essa fé no Evangelho. Se eu viver essa fé no Evangelho, eu vou fazer tudo que Deus pede para que eu faça para cooperar com Ele. Se eu viver essa fé no Evangelho, eu vou entender o quanto eu preciso cooperar com o Senhor, e só isso. Eu vou entender o quanto eu preciso crer no Senhor, e só isso. E eu não vou deixar que nada roube esse foco da minha vida. Isso não vai sair como foco da minha vida, vai ser o foco principal. Eu vou mirar no Evangelho. Quando eu miro no Evangelho, eu estou mirando em Jesus. Quando eu miro em Jesus, eu estou mirando no poder de Deus, na força e no poder do próprio Deus, no poder do Santo Espírito que está em nós. Você está entendendo que Deus está falando com você? Então a gente precisa primar por essa condição de crer no Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele é a boa nova da salvação para nós. Vamos lá? Vira a folha, diz assim o texto para você gravar na mente e no coração, em Romanos 8:1, agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diga amém. Você pode ler comigo? Agora, pois, amém. Isso é justiça, que é revelada no Evangelho. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe para quem que é isso aqui? Para mim e para você. Os crentes da nova dispensação, da dispensação do Espírito Santo, os crentes do Calvário, que somos nós, do Calvário para frente, dos crentes a partir de Jesus. Ele tirou toda a condenação. Qual era a principal finalidade da lei? Condenar. Olha aí, trazer à tona o pecado. Só existe lei por causa do pecado. Com a lei veio o conhecimento do pecado e a condenação da própria lei. Você entende? A partir de Jesus não há mais nenhuma condenação. Para quê? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a justiça de Deus em Cristo Jesus foi aplicada na nossa vida. Não que Deus olhou para nós, não, eles são perfeitos, eles são os melhores. Não, não foi por isso. Foi porque Jesus pagou o preço pelo nosso pecado na cruz do Calvário. A dívida foi paga. Deus não pegou uma borracha e vou pagar essa dívida aqui porque eu gostei da cara deles. Não, não foi por isso.
Não foi por isso. O pagamento que o nosso pecado tinha que realizar, que Deus cobrava pelo nosso pecado, esse pagamento foi feito através de Jesus na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, que inclusive esse preço nós não podíamos pagar. Jesus vai lá e paga. Quando Jesus paga, acabou a condenação, porque o sacrifício de Jesus foi imputado a nós, foi colocado em nós. Então era como se nós estivéssemos lá pagando com Jesus. Só que nós não estávamos lá pagando com Ele, porque nós não tínhamos essa condição. Tinha que ser o quê? Um cordeiro sem mácula, ou seja, sem mancha, sem pecado. E Jesus é esse cordeiro, porque Jesus andou entre nós e não pecou. Você se lembra quando João Batista avistou Jesus? Ele disse para os seus discípulos: olha ali, o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. João usa essa expressão, o Cordeiro de Deus. Você lembra que lá na antiga aliança, que ficou como exemplo para nós, o que acontecia no dia da expiação nacional? No dia da expiação do pecado pela nação, eles pegavam lá um bode expiatório, 2 bodes, um eles sacrificavam e outros eles lançavam para o deserto. Mas primeiro fazia o que? O sumo sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça dos bodes e todo o pecado da nação era transferido para aqueles bodes. O preço pelo pecado daquele ano da nação tinha que ser pago por alguém. Deus não ia simplesmente esquecer aquele pecado. Então aquele pecado, pelo sumo sacerdote, que era o elo de ligação entre o povo e Deus, era o representante de Deus diante do povo. Então o sumo sacerdote pegava os pecados do povo e impunha as mãos sobre a cabeça do animal e transferia aqueles pecados para o animal. Aquele povo saía dali radiante, porque saíam dali sem pecado, porque o pecado deles foi transferido para o bode. Você entende? Só que aí eles começavam a pecar tudo de novo. Por causa disso, no ano seguinte, precisava fazer o mesmo sacrifício. E isso eles fazem até hoje. O dia do Yom Kippur, hoje, é o dia da expiação nacional para Israel, hoje. É o que eles faziam lá naquele tempo. Então, todo ano tinha que trazer os 2 bodes. O bode expiatório, que é o que morria, o outro levava os pecados deles para o deserto. Levava para longe. Você entende? Todo ano tinha que fazer isso. E aí chega Jesus, leva sobre ele os nossos pecados de uma vez por todas. Diga glória a Deus. Foi o sacrifício último e perfeito. Acabou a condenação, acabou o pecado sobre nós. Ele levou sobre ele de uma vez por todas. Por isso que Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida, que Espírito é esse? O Espírito Santo, é o Espírito da vida, é o Espírito que vivificou Jesus quando ele morreu por nós. Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. Por isso ele é o Espírito da vida, é o Espírito que nos vivifica. Para ser novas criaturas nós tivemos que nascer da água e do Espírito. Que Espírito? O Espírito da vida, o Espírito que vivifica, o Espírito de Deus. Você entende? Nós nascemos da água, que é símbolo da palavra, e do Espírito. O que aconteceu lá no Gênesis 1? O Espírito pairando sobre a face do abismo e Deus liberando a palavra. Quando você nasceu de novo, o Espírito te vivificando e a palavra sendo ministrada, liberada sobre a sua vida. Aí houve vida, haja vida, e houve vida em você. Você pode aplaudir o nome do Senhor por causa disso? Glória a Deus, aleluia, aleluia. E porque você nasceu do Espírito da vida, não há condenação, porque a condenação Jesus pagou. Amém? Quantos estão entendendo? Dê um glória a Deus. E a gente ainda nem começou o estudo. Vamos lá. Então, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Veja bem, para os que estão em Cristo. Quem está fora de Cristo está debaixo de condenação. Te pergunto, o meia boca está em Cristo? Não sei, tenho minhas dúvidas, não sei. Eu não posso olhar dentro de ninguém, mas a gente vê pelas palavras e pelas atitudes. Então, o meia boca, o crente meia boca, eu tenho minhas dúvidas se está em Cristo ou não.
Então a gente precisa ter certeza, ter convicção de que eu estou em Cristo. Isso tem que existir na nossa vida. Eu tenho que ter essa convicção. Se eu estou em Cristo, tudo isso é para mim. A obra do Calvário é para mim. A justiça de Cristo está sobre mim. O Espírito de Cristo está dentro de mim. Se eu tenho convicção que eu realmente nasci de novo, que eu fui lavado e remido no sangue de Jesus. Por isso que crente não pode ter dúvida da sua salvação. Não pode, tem que ter certeza. Porque para morrer basta estar vivo, né? Para morrer basta estar vivo. A gente pode, de uma hora para outra, a gente vai para um lugar que é incomparavelmente melhor. Ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus falou que ninguém sabe o dia nem a hora. Você entende? Então eu preciso ter essa certeza no meu coração, para que eu possa viver em paz com Deus e em paz comigo mesmo. Então, se eu fui lavado e remido, se eu nasci da água e do Espírito, eu estou bem na foto. Tudo isso está sobre mim, tudo isso é para mim. Não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Crente que nasceu de novo não pode viver carregando condenação. Eu sou um crente miserável, que eu sou isso. Não, você não é nada disso. Você é lavado e remido no sangue de Jesus e sobre a tua vida não há nenhuma condenação. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. A pergunta que não pode calar: quem leu todos esses textos aqui da semana? Levanta a mão. Pouca gente leu, hein? Eu falei aqui para você semana passada, não deixe de ler, que todos esses textos aqui, se você olhar aí, é tudo de Romanos. Está tudo associado ao que a gente estuda. Então, quando você lê, você traz já uma certa compreensão que só vai ser ampliada. Agora, se você não lê, você vai ter que se esforçar um pouco mais, pedir o Espírito, em nome de Jesus, me revela, fala comigo, porque você está em débito com o estudo. Vamos lá? Vamos conversar então, vamos para a introdução, provavelmente escrita na primavera do ano 57 depois de Cristo, durante a terceira viagem missionária. A gente lembra que Paulo fez 3 viagens missionárias, enviado pela igreja, pela liderança da igreja, a gente falou aqui semana passada, pela igreja de Jerusalém, que era a igreja então nascente, crescente, em Jerusalém, liderada por Tiago, irmão de Jesus Cristo, e Pedro. Amém? Então eles reuniram o presbitério, impuseram as mãos sobre Paulo, que a partir dali foi enviado para fazer suas viagens missionárias, para espalhar o evangelho pelos gentios, para os gentios. E foi através desse trabalho, dessas viagens missionárias de Paulo, que o evangelho chegou até nós. Amém? Isso está claro? Então vamos lá. Então ele escreveu essa carta na primavera do ano 57 da nossa era, durante a terceira viagem missionária, quando Paulo estava em Corinto. Então, quando ele escreve essa carta, ele não está na prisão. Ele tem outras 4 cartas que nós vamos estudar aqui, que ele escreveu da prisão. Mas esta carta aqui e algumas outras, ele não estava preso. Ele estava em Corinto, quando ele escreve essa carta para os crentes de Roma. Vamos lá então. Então, Paulo estava em Corinto e teve como destinatária as igrejas da cidade de Roma, em ao menos 3 locais diferentes. Então, tinha pelo menos 3 igrejas em Roma, e ele escreve para essas igrejas. Não foi ele quem implantou essas igrejas em Roma, foram alguns crentes da dispersão. Quando houve a dispersão, quando começou a perseguição na igreja em Jerusalém, depois do cenáculo, Cristo foi assunto aos céus, veio o Espírito Santo sobre eles no cenáculo, a igreja começa a querer se organizar em Jerusalém, então começa uma grande perseguição, e os crentes são espalhados, e havia muitos crentes de Roma, naquela ocasião, havia muitos moradores de Roma, judeus que moravam em Roma, em Jerusalém, ok? Por causa do dia de Pentecoste, e uns daqueles crentes que foram espalhados e voltaram para Roma, fundaram a igreja de Roma, as igrejas em Roma. Então, quando Paulo escreve aqui, as igrejas de Roma, pelo menos 3 já estavam estabelecidas, ok? Não foi ele que fundou as igrejas de Roma. Vamos lá então. Quanto à implantação, aliás, está até aqui isso, quanto à implantação de tais igrejas, estima-se que tenha se iniciado ao menos uma década antes, provavelmente após a descida do Espírito Santo, claro, no dia de Pentecostes, lá no cenáculo, cerca de 30 anos depois de Cristo, no ano 30 depois de Cristo, onde havia cristãos de Roma que moravam em Jerusalém. Então vale observar que a forçosa tentativa por alguns em atribuir o plantio das igrejas de Roma naquela cidade a Pedro é falha. Por quê? Porque Pedro estava em Jerusalém, Pedro não foi para Roma.
Pedro ficou em Jerusalém, ok? Então não foi Paulo e nem foi Pedro que plantou as igrejas em Roma. Foram outros cristãos que a Bíblia não diz o nome. Então vamos lá. Pois o próprio Paulo, repetidas vezes, expusera a sua decisão de não trabalhar em igrejas iniciadas por outros apóstolos. Paulo certa vez disse: eu não quero edificar no que os outros já construíram. Ou seja, eu não vou lá trabalhar na igreja que os outros já fizeram. Certo? Eu não vou lá edificar, receber glória pelo trabalho que outros fizeram. Veja a humildade de Paulo. Vamos em frente. Sendo sua maior epístola, a Epístola aos Romanos, com 16 capítulos, também é o texto mais formal que ele escreveu, havendo poucas instruções pastorais, como se observa nas demais cartas. Talvez pelo fato de nunca ter estado naquela cidade. Que cidade? Roma. Ele nunca tinha estado em Roma. Apesar de conhecer boa parte de seus membros, como lemos nas saudações finais desta epístola. Por outro lado, é o livro mais teológico da Bíblia. É o livro mais teológico, é o tratado teológico principal da Bíblia, onde ele trata das principais doutrinas cristãs, ok? No qual são abordadas as doutrinas fundamentais da fé cristã, sendo denominada de Carta Magna da Teologia, ok? Então, uma boa parte dos estudos teológicos são fundamentados na carta de Paulo aos Romanos. Vamos lá. Analisemos, portanto, 4 temas dentre os muitos encontrados nesta carta. Então, nós vamos ver nesse estudo aqui apenas 4 temas de uma forma superficial, porque não dá tempo da gente discorrer mais profundamente sobre todos eles aqui. Isso vai acontecer a partir de janeiro, ok? Dos nossos estudos sem revistas. Então, vamos lá. O tema 1 está aí na sua revista: salvação, o oferecimento da graça divina a todos, é operada exclusivamente pela fé em Cristo, amém? Então não há outro meio de ser salvo a não ser pela fé, através da graça que é oferecida pelo Senhor a todas as pessoas. Não é à toa que lá em Efésios diz: pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vocês, foi um presente de Deus. Amém? Então, a salvação foi o maior presente que você recebeu na sua vida, sem você merecer. Não é aquele presente que você diz para o seu filho assim, ó: olha, estuda direitinho esse ano todinho, que se você passar de ano eu te dou uma bicicleta. Quando chegar lá no fim do ano, se você der uma bicicleta para o seu filho, foi por que você deu? Porque ele mereceu. Ele se esforçou, ele fez por onde, foi algo meritório. Agora, olha a diferença na salvação. Olha a diferença. Você chega para o seu filho, a diferença da graça. Você chega para o seu filho: meu filho, você é um estudante legal, eu sei que você está estudando, não sei como você está indo, né? Mas tem o seguinte: você é meu filho, eu te amo. Então, lá no final do ano, eu vou te dar uma bicicleta de presente, porque eu te amo. Isso é graça. Você entendeu? Ele não fez nada para merecer. Se ele passar de ano ou não, ele vai ganhar uma bicicleta, porque você o ama. Isso é graça. Entendeu? Ele não precisou ficar o ano inteiro assim, ó: ai meu Deus, esse mês eu tirei nota baixa, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Esse mês eu não posso mais brincar com meus amiguinhos, esse mês eu não posso mais ir nas festas com a minha mãe e meu pai, esse mês eu não posso fazer mais nada, eu tenho que estudar mais, ai meu Deus, que sofrimento, eu não aguento mais, eu tenho que tirar uma nota melhor. Aí chega no dia da prova daquele bimestre, ele vai lá e tira uma nota baixa: ai meu Deus, eu tirei nota baixa, eu não vou passar de ano, eu não vou ganhar bicicleta, bimestre que vem eu tenho que melhorar. Aí sofre, se desespera, chora, se angustia, não dorme, tudo para merecer a bicicleta no fim do ano. Isso é lei, traz condenação, traz cansaço. Agora olha a graça: meu filho, final do ano eu vou te dar uma bicicleta, porque eu te amo. Foi assim que aconteceu com a gente. Deus amou tanto a mim e a você, que enviou o seu único filho, para que quando nós dele crescêssemos, não viéssemos perecer, mas tivéssemos a vida eterna. Basta a gente crer e tomar posse da nossa salvação. Isso é graça. Diga glória a Deus e aplauda o nome dele. Aleluia. Foi isso que nós fizemos. Foi isso que nós fizemos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí a gente canta: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Amém? Esse é o nosso trabalho. Vamos em frente. Diante de uma membresia composta, em sua maioria, de não-judeus,
Paulo se apresentou como o apóstolo dos gentios, que foi enviado a eles, explicando-lhes, entretanto, que Deus não rejeitara o seu povo Israel, mantendo sua promessa de redenção futura aos mesmos. Ou seja, Paulo está falando agora de Israel. Lá na Epístola aos Romanos, você vai ver que do capítulo 9 a 11, ele fala exclusivamente de Israel, ok? Deus tem um pacto com Israel, amém? Por causa do remanescente que se encontra no meio do povo de Israel, o Deus tem um pacto especial com Israel. Então fica de olho em Israel, não se levante, não se posicione contra Israel, porque a árvore verdadeira é Israel, amém? Nós fomos enxertados nessa árvore. Nós fomos enxertados nessa árvore. Deus quebrou alguns galhos para que nós pudéssemos ser enxertados nessa árvore, mas esses galhos serão restaurados por causa do remanescente. Você vai entender isso no ano que vem. Vamos lá. Entretanto, tanto judeus como gentios, todos pecaram e precisavam igualmente da graça de Deus para serem salvos. O que diz em Romanos 3:23, todos pecaram porque todos pecaram e necessitam da glória de Deus, necessitam da graça de Deus, porque todos pecaram. Então vamos lá, precisavam igualmente da graça de Deus para serem salvos, pela fé redentora em Cristo Jesus, tornando-se ambos um povo apenas. Que povo é esse? A igreja, amém? Então não há distinção entre judeu e grego. Grego representa os gentios, gentios são todos aqueles que não são judeus, nos quais nós nos encaixamos, amém? Vamos lá. E diz o texto, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados como? Gratuitamente. Quanto você pagou para ser justificado? Nada, apenas a sua fé, amém? Sendo justificados gratuitamente por sua graça, ou seja, pela graça do Senhor, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? É o mesmo que resgate. Você foi resgatado das trevas e foi colocado na luz. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus, concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus? Então diga comigo, eu sou um ser humano. Então se o ser humano é justificado pela fé, diga. Então eu fui justificado pela fé. Amém? E ele continua dizendo, independentemente das obras da lei. Não foi imposto nada sobre você. Não houve imposição para que você fosse salvo, para que você fosse justificado. O que é justificação? É tornado sem culpa. Um justificado é alguém que foi declarado inocente diante de um crime. Qual era o nosso crime? O pecado. O que a lei fazia? Alimentava esse crime, porque a força da lei é o pecado, e o pecado era a força da lei. Você entende? Então, pela graça de Jesus Cristo, gratuitamente, nós fomos justificados pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Jesus é a justiça de Deus, diga amém. Então, essa justiça foi colocada sobre nós, independente de obras, sejam elas da lei, sejam elas da nossa tentativa de nos justificarmos aos olhos dele, ou seja, a chamada justiça própria, amém? Então não foi por justiça própria, foi pela justiça de Cristo, que foi colocada sobre nós, amém? Ou seria Deus apenas Deus dos judeus? Será que não é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso. Quem é o circunciso? O judeu. A partir da fé, justificará o circunciso que foi circuncidado ao 8º dia, que era o que a lei mandava. Então, justifica o circunciso a partir da fé, e o incircunciso, quem é o incircunciso? Somos nós, os gentios, ok? Os incircuncisos por meio da fé.
Você está entendendo? Esse texto está em Romanos 3, 23 e de 28 a 30. Então, Deus justificou os judeus, o remanescente dos judeus, pela fé, aliás, a partir da fé, e nos justificou, nós que somos os gentios, por meio da fé. Você entende? Então, por meio da fé que nós tivemos em Cristo, nós fomos declarados justos aos olhos de Deus, porque Jesus pagou a nossa punição, levou sobre ele a nossa punição, cumpriu a nossa pena. Havia uma pena que precisava ser cumprida. Jesus cumpriu a pena no nosso lugar, entregando a sua vida na cruz. Amém? Glória a Deus. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Tá, então pode me explicar. Alguém pode me explicar aí tudo que a gente está falando? Ninguém pode me explicar? Então você não está entendendo. Alguém pode me explicar? Pelo menos alguma coisinha do que a gente falou até agora? Vamos lá? Fale agora ou cale-se para sempre. Ninguém? Algum diácono, alguma diaconisa pode me explicar alguma coisinha do que a gente disse? Amém. Mais alguém? Não? Amém. Vamos continuar então. Espírito Santo revela, revela, revela. Revela mais, Espírito Santo. O item 2, o Evangelho e o poder de Deus. Pois não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Nesta carta, esse texto a gente já falou um pouquinho dele lá no começo. Chegou a outra diaconisa. Pode me explicar, diaconisa? O quê? Alguma coisa do que a gente está falando aqui, por favor? Só isso? Amém. Vou perguntar mais não, vamos lá. Então vamos lá. Nesta carta, Paulo apresenta o poder impactante e amplificado, tal como um dínamo. Olha aí. Dínamo, o termo grego usado é dinamis, do Evangelho, capaz de gerar a fé salvadora, fé que precisamos para ser salvos. Olha aí que maravilha. Sem essa fé aqui, a gente não é salvo. Quem é que dá essa fé? O dínamo. Quem é o dínamo? O poder do Espírito Santo. Olha aí, por isso que você nasceu da água e do Espírito, porque o Espírito iluminou o teu entendimento, iluminou o teu espírito, quando alguém pregou o Evangelho para você, quando alguém te disse Jesus te ama, quando alguém te disse Jesus entregou a vida por você, para que você fosse salvo, para perdoar os seus pecados, o Espírito Santo naquele momento, lembra? Volta lá no Gênesis, o Espírito pairando sobre a face do abismo e Deus liberando palavra, haja isso e haja aquilo. Então, quando alguém pregou o Evangelho para você, disse Jesus te ama, Deus enviou Jesus para morrer por você, para que você tivesse vida, e Ele ressuscitou, para que você pudesse ter a vida eterna. Enquanto alguém falava isso para você, o Espírito estava pairando dentro de você, já no teu coração, abrindo a possibilidade de você receber essa revelação e dizer sim ou não. Olha aí, sem esse momento aqui, que o Espírito aguça uma crença sobrenatural dentro da pessoa, para ela dizer sim, para ela perceber que essa obra do Calvário foi feita para ela, em função dela e por causa dela. Sem isso aqui não tem salvação. Você entende? Isso é nascer da água, que é a palavra, e do Espírito. Alguém falou a água para você, que é a palavra, e o Espírito pairando sobre você, te deu essa possibilidade de dizer sim. Sem isso não existe salvação. Tudo isso aqui aconteceu na sua vida. Eu nem notei, mas você creu, você acreditou. E você tomou posse dessa salvação. Por isso que hoje você está aqui. Amém? Então vamos lá. Ele gera a fé salvadora que precisamos para ser salvo. Romanos 10:17 diz: e assim, olha aí, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Isso ilustra o que eu acabei de falar. A fé veio pelo ouvir. A fé só veio no seu coração para você ser salvo porque você ouviu a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é o que mesmo? A boa nova, a boa notícia, o Evangelium, ou o Evangelho, não é verdade? O Evangelho é a palavra de Cristo. É a palavra de Cristo, diga amém.
O Evangelho não é a lei, o Evangelho não é os profetas, o Evangelho é a palavra de Cristo. Você está entendendo? É o que Cristo falou, é o que Cristo veio trazer, a boa nova da salvação. Isso era anunciado lá no Antigo Testamento, principalmente no livro messiânico de Isaías. Ok? Isaías era o livro profético que profetizava acerca do Messias, lá atrás. Mas era algo que ainda não aconteceu, não havia acontecido. Isaías profetizou 200 anos antes de Cristo nascer. 200 anos antes. Você entende? Falando sobre o Messias que viria. O Evangelho fala do Messias que veio, que já chegou. Amém? Então, o Evangelho são as palavras de Cristo. Então veja, e assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, pelo que Cristo falou. Você entende? Então, meus queridos irmãos, nós somos privilegiados. Nós vivemos na era do Messias, nós vivemos na dispensação do Espírito Santo. Como aqueles profetas lá do Antigo Testamento gostariam de ter o que nós temos hoje? Você entende? Como eles gostariam de ter o que nós temos hoje? A revelação completa do Messias. Olha aí. Você entende? A gente usufruir da obra anunciada por eles do Messias, que o Messias conquistou para nós, do que ele fez para nós naquela cruz. Nós somos privilegiados. Como eles gostariam de ser como nós? Você entende? É simples assim. Eles falaram sobre tudo isso, mas eles não viveram isso como nós vivemos hoje, como nós podemos viver. Você entende? Por exemplo, o Espírito Santo, ele vinha sobre o sacerdote, sobre o profeta e sobre o rei. Vinha sobre o sacerdote na hora do sacerdote ministrar no templo. Ele vinha sobre o sacerdote ministrava, oferecia os sacrifícios. Quando era o sumo sacerdote no dia do Yom Kippur, ele entrava no Santo dos Santos, oferecia o sacrifício, saía. Quando ele saía lá de dentro, o Espírito Santo saía dele. No profeta, ele vinha sobre o profeta profetizava, trazia a mensagem de Deus, o recado de Deus para o povo. Quando ele acabava de profetizar, o Espírito saía. Você entende? Pois é. Pois é. Quando o profeta abria a boca e falava, assim diz o Senhor, o Espírito vinha, já estava sobre ele. Ele acabava de profetizar, o Espírito, tchau, tchau. Você entende? Olha você, o Espírito veio sobre a sua vida e ficou. Está em você e permanece em você. Está em você 24 horas por dia. Olha aí. Você entende? Olha o privilégio. Eles queriam isso. Vinha sobre o rei quando o rei era ungido para reinar. O rei acabava o seu reinado, o Espírito Santo saía. Você entende? E olha nós, aqui cheios do Espírito, 24 horas por dia. Que privilégio nascer na nova aliança. Que privilégio nascer no depois da cruz. Que privilégio nascer na dispensação do Espírito Santo. Que privilégio nascer na graça de Deus. Você percebe qual é a sua condição? E ainda tem crente que tem a coragem de se desvalorizar. Interessante isso. Dizer que eu não sou nada, dizer que eu não posso nada. Abrir mão de viver essa glória de Deus, essa graça poderosa, esse evangelho maravilhoso. Abrir mão de ser um cooperador da obra do Senhor. Não podemos. Isso é um desperdício. Isso é um desperdício. Desperdício de glória, desperdício de poder, desperdício de ver a humanidade transformada por esse evangelho, pelo poder desse evangelho. Que nós não venhamos a ser esses. Vamos lá, vira sua folha aí. Então, quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você estuda a palavra, mais a sua fé aumenta. É pura ilusão alguém dizer que eu tenho fé, se não tem disposição para ouvir a palavra, se não está disposto a estudar a palavra. Você entende? Não tem, eu sou um crente de muita fé. Não é não. Não pega na Bíblia, não ouve a palavra, não vai à igreja para ouvir a palavra. Não é não. Não é um crente cheio de fé não. É um crente cheio de ilusão, cheio de pretensão, mas não cheio de fé, porque a fé só vem pelo ouvir. Ninguém compra fé. Vou encher meu bolso de dinheiro, vou ali comprar 10 quilos de fé para abastecer a minha dispensa de fé. Não, ela não é gerada dessa forma. Ela não vem de lugar nenhum.
Ela vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Cristo, o Evangelho. Todos entenderam? Amém? Não vou nem pedir para ninguém me explicar, porque isso eu sei que vocês entenderam. Então vamos lá. O item 4 fala, já estou no item 4, né? 3. Ah, tá. A salvação nos liberta do domínio do pecado. Presta bem atenção. A salvação nos liberta do domínio do pecado. Tem certeza que eu estou no 3? Até, a fé vem pelo ouvir, depois virando aqui, e continua, e a contínua e crescente fé santificadora. É essa fé poderosa que vem pelo ouvir, essa fé que também nos traz santificação. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Agora o item 3, a salvação nos liberta do domínio do pecado. Diz o texto de Romanos 6, 1 e 2, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Olha aí, Deus é tão inteligente, que Ele sabia que tinha gente lá na frente que ia pensar isso. Você entende? Tinha gente lá que ia pensar, já que eu vivo na graça, eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser. Pode não, meus irmãos. Nada te impõe isso. Nada te obriga a não pecar, mas você não vai querer pecar. Vamos continuar lendo o texto. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Isso é a resposta da Bíblia. Não sou eu que estou dizendo de modo nenhum. Está escrito aí no versículo, aí no texto. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Olha aí. Como é que a gente vai viver ainda no pecado se a gente já morreu para o pecado? Você entende? Nós já morremos para o pecado. Nós fomos sepultados com Cristo na morte dele. Significa dizer que a gente morreu para o pecado. Após sermos salvos pela graça divina, através da nossa fé em Cristo, esta carta avança na revelação de que devemos manter a nossa vida reta, uma vez que já fomos libertos do domínio do pecado. Lá na frente, a partir de janeiro, você vai entender isso aqui com muita profundidade. Você vai entender o que é morrer para o pecado, como que isso aconteceu comigo e quais são as implicações disso. Aqui não tem como, porque o tempo é curto e a gente tem que acabar cada carta aqui num domingo. Mas a partir de janeiro você vai ver isso aqui muitas vezes aqui no estudo com mais profundidade. E você vai entender como isso aconteceu na sua vida. Então vamos lá. Então, devemos manter a nossa vida reta, uma vez que já fomos libertos do domínio do pecado. A gente sabe que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Não tem mais domínio sobre nós. Através do batismo no corpo de Cristo, que é simbolizado pelo batismo nas águas. Então, nós fomos batizados no corpo de Cristo. Fomos batizados no corpo de Cristo. Fomos imersos no corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo hoje? A igreja. Então nós fomos imersos no corpo de Cristo e formamos a igreja do Senhor. Então quando fomos batizados em Cristo, fomos batizados também na sua morte. Você entende? O que representa o batismo? Quando a gente é submerso na água, aquilo simboliza a nossa morte para o pecado, morrendo com Cristo para o pecado, tomando posse da redenção, do perdão dos pecados que Ele conquistou para nós na cruz. Isso é simbolizado quando a gente é colocado, mergulhado dentro d'água. Por isso que o batismo cristão tem que ser por imersão e não por aspersão, porque a imersão simboliza o sepultamento da morte com Cristo. Você entende? Então vamos lá, olha o que diz Romanos 6,34, está aí na sua revista, diz assim: ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Esse batismo que está falando aqui não é o batismo das águas, o batismo das águas é só o símbolo. Batizar em Cristo quer dizer ser imerso na vida de Cristo. Você entende? Participar da morte de Cristo, é isso que está dizendo aqui. Vamos lá, fomos sepultados, olha aí, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Que batismo? Batismo no corpo de Jesus. Você entende? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Para quê?
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, aí entra o batismo nas águas de novo. Quando a gente é retirado da água, aquilo representa, simboliza a nossa ressurreição. Nós estamos simbolicamente ali no batismo, quando somos retirados da água, ressuscitando com Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Ih, está fraco. Você está entendendo? Diga amém. Tá, então vamos lá. Então, ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Por que andemos em novidade de vida? Porque a partir daquele momento nós somos novas criaturas. Ressuscitados com Cristo, mortos para o pecado, ressuscitados para uma vida plena, uma vida verdadeira, uma vida eterna com Ele. Você está entendendo? A vida abundante que Jesus veio trazer. A partir dali você nasceu de novo, começa a usufruir dessa vida. Nasceu no corpo de Cristo. Aleluia. Vamos em frente. Através da morte da nossa velha criatura. A velha criatura morreu ali e foi simbolizada com o mergulho na água. Sepultamento da nova criatura, saindo da água, ressurreição da nova criatura. Morreu a velha e ressurgiu a nova. Pode dar glória a Deus por isso? Então diga comigo, a minha velha criatura morreu e eu nasci para uma vida plena com Cristo. E aplauda Ele mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 6, de 6 a 8, e o versículo 11 está aí na sua apostila, e diz assim: sabendo isto, aí ele vai dizer isto o quê? Que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele. Quem era a sua velha natureza? Aquele homem que não prestava mais, aquela mulher que não prestava mais, que vivia mergulhado no pecado, vivia mergulhada no pecado, vivia odiando, vivia desejando mal, e vivia causando danos para a vida dos outros, vivia mentindo, vivia enganando, vivia isso e aquilo. Essa criatura foi crucificada com Cristo. E ela diz para quê? A Bíblia diz para quê? Para que o corpo do pecado fosse destruído. Diga glória a Deus. Vou repetir: para que o corpo do pecado fosse destruído e não sejamos mais o quê? Escravos do pecado. Quem é o escravo? Aquele que faz a vontade do seu Senhor. Quando nós éramos escravos do pecado, nós fazíamos a vontade do pecado, nós fazíamos a vontade do diabo, nós fazíamos a vontade do mundo, porque nós éramos escravos deles. Você entende? Então, se você nasceu de novo, se a sua velha natureza foi crucificada com Cristo, o corpo do pecado foi destruído e você não é mais escravo do pecado. Então você não quer mais pecar, você não gosta mais de pecar. Quando você peca, bate mal. Bate mal. Antigamente, quando você pecava, você usava a teoria de Luca. Qual é a teoria de Luca? Estou nem aí. Estou nem aí. Eu quero é viver a vida. Né? Eu quero enfiar o pé na jaca, como disse o poeta popular. Eu quero deixar a vida me levar, vida leva eu. Só que não era vida, era a morte que estava te levando. Você estava morto em seus delitos e pecados, porque você era escravo do pecado. Escravo não tem vontade própria. Você entende? Escravo não tem vontade própria, vai fazer o que o seu Senhor exige dele. E isso era o que era exigido de você, fazer o que o pecado queria na sua vida. Pecar indissolutamente, pecar por livre e espontânea vontade, porque você era escravo, ele te oprimia. A sua vontade estava restrita à vontade dele. Alguém dizia lá fora: eu sou livre. Como livre? Você só faz o que o pecado quer. Não é livre, é escravo. Livre é os que estão em Cristo, porque o Filho nos libertou. E se o Filho nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Diga glória a Deus. Diga comigo: o Filho me libertou, eu sou verdadeiramente livre. E hoje eu não faço mais a vontade do pecado, eu faço a vontade do meu Deus. E aplaudo o nome dele mais uma vez. Glória a Deus. Eu sou livre.
Pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, vamos continuar a ler o texto aqui. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu está justificado do pecado. Isso aqui eu tenho que comentar um pouquinho com você, apesar que lá na frente você vai ver, lá no ano que vem, mas eu preciso comentar um pouquinho com você. Quem morreu está justificado do pecado. Vamos supor que um criminoso cometeu um crime bárbaro e foi condenado pela justiça à prisão perpétua ou à cadeira elétrica, foi condenado à pena capital, que é a pena de morte. E aí então, a polícia vai até a casa dessa pessoa com um mandado de prisão para ele. Então chega lá o oficial de justiça junto com os policiais, entram na casa desse sujeito para prendê-lo por causa do crime que ele cometeu e que foi condenado à pena capital. Então, a polícia bate na porta junto com o oficial de justiça. Então, quando a família abre a porta, está lá o homem em cima de uma mesa, dentro de um caixão, morto. O que você acha que a polícia faz? Prende o morto? Nunca. Ele morreu. E quando ele morreu, o crime dele morreu junto. O que a polícia vai fazer? Fecha a porta. Obrigado pela atenção, pessoal. Bom velório para vocês. Acabou. Ele morreu. Não tem mais condenação, não tem mais pena. Entende? Você morreu para o pecado. Você morreu para o pecado. Ninguém mais pode chegar para você e dizer, vem, você tem que pagar. Você morreu. Você entende? E melhor, Cristo pagou a pena que era contra você. Quando você morre com ele, você está recebendo o pagamento da pena em você. A justiça de Cristo vem para você. Vem para você em forma de pena cumprida. Pena paga. E Deus olha para você e não vê mais a pena, não vê mais a condenação. Lembra? Não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a pena foi paga por Jesus na cruz, e você está livre da condenação. Aos olhos de Deus você está limpo, puro, purificado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Aplauda ele mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar a ler aqui. Então, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Amém? Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Estamos mortos para o pecado, porém, no entanto, muito embora mortos para o pecado, estamos vivos para Deus. Amém? E com que tipo de vida? Com uma vida plena, com uma vida abundante, com uma vida eterna. Você está entendendo? Essa é a nossa condição. Então nós não podemos aceitar menos do que isso. É daqui para mais. Eu estou vivo com Jesus. Eu não sou mais um morto espiritual ambulante. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu morri para o pecado. E se eu morri para o pecado, a lei do pecado, a condenação do pecado não pode mais ser colocada sobre mim. Você está entendendo? Porque o pecado foi pago, o preço foi pago, a pena foi cumprida por Cristo no meu lugar, por mim e para mim. Então Deus olha para você hoje e não vê mais culpa. Você está entendendo? Então quem se considera culpado aí, diga amém. Pensei que alguém ia dizer amém. Se alguém dissesse amém, eu ia embora daqui, gente. Em nome de Jesus, vamos lá. Continuando. Onde é que eu parei aí? Alguém pode me ajudar? Já vi que vocês não estão nem acompanhando, né? Através de uma vida de santificação. Diz o texto, Romanos 6, 12, 14. Portanto, olha só, gente, olha só, hein? Portanto, não permitam, diga eu não posso permitir. Não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal,
fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Olha aí, a graça da graça. Não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões, porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Olha aí, o pecado não terá domínio sobre vocês. Então, se o pecado não tem domínio sobre mim, eu não vou querer pecar. Ele não tem mais essa autoridade como ele tinha antes sobre a minha vida, me fazendo pecar todo o tempo. E não tem mais esse domínio sobre a minha vida. Quem domina a minha vida agora é o Espírito Santo. Diga amém. E o Espírito Santo jamais me induzirá ao erro, jamais me levará ao pecado. Muito pelo contrário, ele vai me levar para a santidade, ele vai me levar para a vida plena, para a vida reta, em direção a Jesus, em direção à obra do Calvário. Você entende? Para que ela se manifeste todos os dias na minha vida. E o texto continua dizendo: agora, porém, libertados do pecado, diga comigo, eu fui libertado do pecado. Agora olha aí, ó, transformados em servos de Deus. Olha a metanoia aí, olha a metanoia, o metamorfos e a metanoia. Você foi transformado, a sua mente foi renovada, metanoia, e você foi transformado, metamorfos. Lembra da metamorfose? É isso aqui, ó, transformação. Transformados em servos de Deus. O fruto que vocês colhem agora é para santificação. Diga glória a Deus. Santificação, é isso que você procura agora, é nisso que você pensa agora, é isso que você busca agora, porque isso já está implantado em você, já está enxertado na sua vida, já faz parte da sua vida. Uma das consequências da obra do Calvário foi a santificação. Aleluia. Você não foi declarado justo e largado por aí, não. Você foi declarado justo e é transformado de glória em glória, de fé em fé, em servos de Deus. E o fruto que você produz hoje é para a santificação. Diga glória a Deus. É o fruto do Espírito Santo. Aleluia, isso é para santificação. E o fim neste caso é a vida eterna. Isso aqui ainda é o texto. E o fim nesse caso é a vida eterna, porque o salário do pecado é o que, gente? Pois é, nós somos mortos? Não. Amém? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, olha a graça aí mais uma vez, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele te concedeu esse dom de graça. Dom é o quê? Presente. Você entende? Ele te deu esse presente de graça e pela graça. Glória a Deus. Que privilégio para nós. Fala para o teu irmão aí, ó, você não é pouca coisa não, meu irmão. Agora fala para você mesmo, eu não sou pouca coisa não. Por isso que Deus entregou o seu filho para morrer no meu lugar, porque nele eu sou todas as coisas, eu posso todas as coisas, eu tenho todas as coisas. Aplauda ele mais uma vez. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O item 4, a salvação nos livra da condenação. Olha aí, ó. Diz o texto: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga glória a Deus. Eu não vivo mais segundo a carne, agora eu vivo segundo o Espírito. Qual é a produção da carne? Lá na frente, eu torno a dizer, você vai entender, percebeu que eu vivo falando lá na frente agora? Porque lá na frente tem coisas tão profundas, tem uma revolução sobrenatural para acontecer na sua vida, através das coisas que nós vamos receber aqui como revelação da parte de Deus, que não tem como não falar nisso. Não tem como não falar nisso. A gente está só numa transição para esse novo momento que vai chegar. Mas você já está podendo ter uma palhinha de algumas coisas que vão ser tratadas. Então, você vai entender bem profundamente o que é carne e o que é espírito, qual é a diferença, quais são as incursões da carne sobre nós, quais são as consequências da carne sobre nós, e também em relação ao espírito. Aí você vai lá em Gálatas 5, você vê as obras da carne, aquilo leva para a morte.
E aí você vê logo em seguida o fruto do Espírito, aquilo leva para a vida, não é verdade? E aí a gente vai entender melhor o que esse texto aqui está dizendo. Ele diz assim: nós que não vivemos segundo a carne, aí você pensa naquelas obras da carne, nós não vivemos assim, mas vivemos segundo o Espírito. Aí você olha o fruto do Espírito, aquilo é a vida no Espírito, aquilo é a consequência, o resultado de nós vivermos e andarmos no Espírito. Amém? Quantos estão entendendo? Vamos tentar de novo? Amém? Não. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então vamos lá. Observe que quando fomos libertos do pecado, fomos transformados em servos de Deus. Se não tivéssemos sido libertos do pecado, não teria como sermos transformados em servos de Deus. Você vê como é que uma coisa está relacionada com a outra? Libertos do pecado, transformados, metamorfose em servos de Deus, porque fomos libertos do pecado. A implicação é ser transformados em servos de Deus. Se não tivéssemos sido libertos do pecado, jamais seríamos transformados em servos de Deus. Então a prova de que você foi liberto do pecado é que você se tornou um servo, uma serva de Deus. Se você não tivesse sido liberto do pecado, você jamais se transformaria em servo ou serva de Deus. Então, essa transformação em servo de Deus é consequência da libertação do pecado. Amém? Viu como uma coisa está ligada à outra? Vamos em frente aqui no texto. Deixa eu ver onde eu parei. Me perdi de novo. Passando com isso de uma posição de condenados a de justificados. Saímos da condição de condenação e entramos na condição de justiça de Deus em Cristo Jesus. Passando a ter, com esta bendita mudança de condição, paz com Deus. Aleluia, diga aleluia. Nós só podemos ter paz com Deus porque nós fomos transformados, gente. Fomos libertos da condenação do pecado, transformados em servos, e a partir daí passamos a ter paz com Deus. Sem essas mudanças, sem essa metamorfose, jamais podíamos ter paz com Deus. Se hoje nós temos paz com Deus, é porque tudo isso aconteceu na nossa vida por causa de Jesus, por causa da obra do Calvário. Amém? Romanos 5,1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu precisei fazer para ser justificado? Crer na obra de Jesus consumada no Calvário. Amém? Glória a Deus. Então, deste modo, somos transformados em filhos de Deus e por isso passamos a ser herdeiros da salvação. Romanos 8, 16 e 17 diz: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, herdeiros juntos com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Que privilégio para nós, seremos glorificados com Ele. Cristo, a partir da sua ressurreição, teve um corpo glorificado. Nós, quando ressuscitarmos com Ele, pela fé, isso já aconteceu, teremos ali na frente, logo ali, um corpo glorificado, para com esse corpo glorificado podermos adentrar a glória eterna e estar com Ele para sempre. Amém? Glória a Deus. E para terminar, a conclusão, Romanos 12, 2 diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo. Isso aqui também você vai aprender muito sobre isso aqui a partir do ano que vem, a partir de janeiro. Você vai ouvir muito sobre isso aqui, vai aprender a entender isso aqui, a lidar com isso aqui, vai receber essa revelação no teu espírito e a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? A sua mente nunca mais será a mesma. Então vamos lá. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme. Olha aí, metanoia de novo. Mas deixem que Deus os transforme, metamorfos, junto com a metanoia. Mas deixe que Deus os transforme. Transforme o que? A sua mente, seu jeito de pensar.
Metanoia junto com metamorfos. Então, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente, metanoia de novo, mudança de mente, mudança de direção na maneira de pensar, para que possam experimentar, ou seja, para que possam experienciar, viver, desfrutar, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Infelizmente, para muitos crentes isso aqui é só uma ilusão. Não consegue viver isso aqui, porque não transformou a mente, não deixou o Espírito Santo transformar a mente. Eu falei aqui de Lídia outro dia, que nós estudamos lá na revista passada. Não sei se você se lembra que um dos textos lá que fala sobre ela, diz assim: e o Espírito do Senhor fez o quê? Abriu o coração de Lídia, para que ela recebesse tudo aquilo que estava sendo pregado para ela, o Evangelho da graça de Deus, através de Paulo. O Espírito Santo abriu o coração de Lídia. Se a gente não deixar o Espírito Santo abrir o nosso coração, para a gente entender isso aqui, esse texto que nós acabamos de ler, se a gente não abrir o coração, isso aqui, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, vai ser só de boca, vai ser só ilusão. Mas Deus não quer que a gente viva o Evangelho de boca. O Evangelho é para ser vivido na prática, é para ser vivido no dia a dia, é uma experiência de vida pessoal com Jesus. O Evangelho é isso. O Evangelho não foi trazido até nós para ficar apenas ilustrado nos anais do nosso tempo. Não, ele foi trazido até nós para ser vivido, para ser experienciado, para ser usufruído, porque é isso que vai nos trazer a vitória. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Mas para isso tem que ter metanoia e metamorfos, mudança de mente e transformação. Transformação. Enquanto a gente continuar, esse é o meu jeito de pensar, esse é o meu ponto de vista, eu penso assim e acabou. Realmente vai acabar, porque você nunca vai conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A condicionante para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é você dispensar o seu ponto de vista, dispensar a sua maneira. Eu sempre pensei assim: joga esse negócio fora, isso é o diabo falando com você. Existem duas vozes, a voz de Deus e a voz do diabo. O diabo também fala, não se iluda, e fala muito, mas a voz que tem peso na sua vida é a voz de Deus, não é a voz do diabo. A voz do diabo é para te afundar, para te roubar, para te matar e para te destruir. A voz do Espírito Santo é para te vivificar, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz do Evangelho, e não a voz da sua mente. Você vai aprender aqui que tem uma das coisas que mais atrapalha a sua vida, é exatamente a sua mente. É exatamente o seu jeito de pensar, do qual você não quer abrir mão. Enquanto você colocar o seu jeito de pensar, o seu ponto de vista na frente, o ponto de vista de Deus não vai ter espaço na sua vida. E o resultado vai ser tragédia, vai ser derrota em cima de derrota. Quantos crentes você conhece hoje que vivem uma vida assim? É só derrota. E definitivamente não foi isso que Deus planejou. O plano de Deus é vitória para a tua vida. O plano de Deus é vitória para a igreja. Ele disse uma vez: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E a igreja é você. Então, enquanto as portas do inferno estiverem levando vantagem sobre a sua vida, você está ouvindo a voz do inferno e não a voz do céu. A voz do céu é a voz do Espírito Santo, é o Evangelho, é a palavra de Cristo. Amém? Glória a Deus, guarda isso no teu coração. Vamos lá. Naturalmente, a delimitação dessas páginas, e aqui o autor vai dizer exatamente o que eu acabei de falar para você, a delimitação dessas páginas que balizam a aula de hoje não conseguem atender a grandiosidade e profundidade que o estudo dessa carta exige. Mas encerraremos a nossa lição apontando a meta que devemos ter em experimentarmos a cada dia a transformação de nossa mente, operada por Deus, em um processo de contínuo e crescente amadurecimento e frutificação em nossa vida espiritual. O que ele está dizendo aqui? Que infelizmente o tempo que a gente usa para fazer uma lição dessa aqui, um estudo desse, não dá para ver nem 1% de tudo
que essas doutrinas da Epístola aos Romanos traz para nós. Você vê que a gente falou em salvação, a gente falou em libertação do pecado, a gente falou em justificação, a gente falou em santificação e tantas outras coisas mais, e essas coisas não se explora, não se esgota em apenas 1h15 ou 20 minutos de estudo. Não, isso aqui é estudo para 3, 4, 5, 6 meses. E é isso que a gente vai ter aqui. Amém? Então, vamos ficar de pé em nome de Jesus, aplauda o nome dele, vamos orar. Você vai ter o privilégio de se aprofundar nessas coisas aqui. Glória a Deus. Feche seus olhos agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te agradecer nesta manhã, junto com a tua igreja, nesta manhã abençoada, nesta manhã em que demos início, ó Pai, ao estudo, ó Pai, de doutrinas que são para nós hoje, para o nosso tempo, para a nossa dispensação, para as nossas igrejas. Então, Senhor, que o Senhor possa continuar falando ao coração dos meus irmãos, revelando ao coração deles, à medida que eles lerem essa epístola, à medida que eles lerem os textos que estão ali da semana. Meu Deus, que o Senhor possa já ir revelando, já ir falando, já ir ratificando aquilo que o Senhor falou conosco aqui nesta manhã. Abre o nosso entendimento, tenha liberdade para transformar a nossa mente, para abrir os nossos corações como o Senhor fez com Lígia, para que nós possamos, meu Deus, receber de Ti as revelações do nosso Espírito e assim crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, para experimentarmos qual seja a Tua boa, agradável e perfeita vontade em nossas vidas, com todos os efeitos do Evangelho sendo, meu Deus, confirmados e vividos em nossas vidas. É isso que te pedimos, nos colocando na tua dependência, te pedindo, continue falando com a gente durante essa semana, até o estudo de 1 Coríntios, que será no domingo que vem. Então, meu Deus, muito obrigado. Agora nos leve em paz, guardados pela tua poderosa mão, nos livrando de todos os males do caminho, e que logo mais nós possamos estar aqui para a honra e glória do teu nome. Não permita, Senhor, que nada nos tire do caminho da tua casa logo mais, para que possamos estar aqui num grande culto de louvor e adoração. Muito obrigado por tudo, é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão e as revelações do Espírito Santo estejam sobre ti, não apenas agora, mas por toda a eternidade, e que a igreja do Senhor diga amém. Glória a Deus, vá em paz, um bom almoço, que Ele te abençoe rica e abundantemente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.